Vamos lá, pessoal. Bem, pessoal, na sequência, né, dos vídeos que a gente está fazendo, né, durante essa semana a gente vai estar fazendo aí os vídeos para vocês e correção de exercícios. Hoje a gente vai falar, né, a data sobre função quadrática, tá? Então eu selecionei algumas questões do livro 3, tá? Algumas do capítulo 9 e outras do capítulo 10 de função quadráticas 1 e 2, para a gente poder resolver aqui para vocês, pessoal. Lembrando que as questões que a gente está fazendo, que eu estou fazendo aqui, são as questões propostas, tá? As questões de sala de aula, eu peço a vocês que façam em casa, e aquelas questões que tiverem a mais, questões do Enem também, vocês façam em casa e entrem em contato comigo para tirar dúvida. Estou vendo, na verdade, eu não vi ninguém entrando em contato comigo para tirar dúvida durante esses dias, tá bom, pessoal? Então, a questão que a gente vai começar agora, pessoal, é a questão do livro 3, tá, de matemática, estudo da função quadrática, que é o capítulo 9, e é a questão da página 11, tá, do livro de vocês, tá bom? Atividades propostas, a questão 1, tá bom? Então, o que a questão diz, pessoal? Na questão 1, ela diz o seguinte: se as raízes da equação, e aí eu vou escrever a equação aqui para vocês. Então, a gente está fazendo na página 11, tá? Primeira questão. Ela diz o seguinte: se as raízes da equação do tipo 2x ao quadrado menos 5x menos 4 igual a zero, lembrando que aqui já é uma equação polinomial de segundo grau, tá? Na realidade, a gente estudou nas aulas lá no canal as funções polinomiais de primeiro grau e de segundo grau, as lineares e as funções quadráticas, tá bom? E aí a gente, o objetivo desse exercício, ele já está te dando ela como uma equação, ou seja, ele já está com o objetivo aqui de encontrar as raízes dela, né? Igualando a função a zero, tá bom? E aí a gente tem, ele diz aqui que as raízes são m e n, tá? Bem, o que ele quer nessa questão é o valor dessa expressão aqui, 1 sobre m mais 1 sobre n, tudo bem? Lembrando que essas m e n, cada um são as raízes dessa equação polinomial de segundo grau, tá bom, pessoal? E aí ele quer saber essa expressão, e aí a princípio, a gente poder resolver essa expressão, pessoal, a gente pode utilizar algumas definições de como resolve, de como encontrar as raízes das funções. Vocês lembram que a gente falou em sala de aula e até falou para vocês através do canal do YouTube, né? Como encontrar as raízes de uma função polinomial de segundo grau, e existem dois métodos. O primeiro método é o método de Bhaskara, que é o mais bem conhecido de vocês já devem ter, com certeza, já viram no ano também. E o segundo método é o método de Gerard, ou soma e produto, tá? Para essa questão, a gente vai utilizar soma e produto e está tranquilo para resolver ela, tá bom? Então vamos lá, vamos lembrar aqui primeiro, tirando essa questão, o que nós chamamos de coeficientes dessa equação. Os coeficientes são o que nós chamamos de valores de A, que o A é o coeficiente que está multiplicando a variável x, no caso a variável independente elevada ao quadrado. O B é o coeficiente, que é o número, no caso real, que multiplica a variável x elevada a 1, ou seja, o próprio x aqui. E o C é o que nós chamamos de termo independente. Então, tirando essa equação aqui, pessoal, a gente vê que o A é igual a 2, tá? Está multiplicando x ao quadrado. O B é igual a menos 5, tá? A gente tem que pegar o sinal aqui. E o C, obviamente, é igual a menos 4, tá bom? Sabendo os valores de A, B e C, ainda para resolver essa questão, a gente precisa também de uma outra definição básica, que é como encontrar as raízes dessa função através do soma e produto. Então, para a soma das raízes, a gente sabe que é m mais n, tá? Ela é igual a menos b sobre a, pela definição. Para o produto, né? Então, a gente tem que n vezes n é igual a c sobre a. Ok, pessoal? Bem, com essas duas definições, a gente consegue agora resolver essa questão. A gente só precisa olhar o seguinte: para essa expressão, pessoal, a gente pode, como isso aqui é uma soma de inversos de números reais, né, a gente pode simplesmente utilizar a técnica do MMC para poder somar essas duas frações, tá? Quando a gente faz isso, o MMC entre dois números quaisquer aqui, né, nesse caso aqui, seria o produto, a gente pode escrever como o produto deles, tá? Então a gente tem, nesse caso aqui, o MMC seria m vezes n, tá bom? Para resolver, né, a gente tem que pegar esse denominador, dividir por esse e multiplicar por esse. Esse, dividir por esse e multiplicar por esse. Sim, como a gente vocês já sabem, né, de muito tempo, tá? Então,
m vezes n dividido por m, sobra n, multiplicado por 1, sobra n. M vezes n dividido por n, sobra m, multiplicado por 1, a gente repete o sinal de mais e coloca m. Percebe que agora aqui a gente já consegue ver aparecendo soma e produto aqui, né, nessa fração. Tá? Então, no numerador eu tenho uma soma, que eu posso escrever como menos b sobre a. Lembrando que o a, b e c dessa equação está aqui. Tá? E no denominador eu tenho um produto, que eu posso escrever como c sobre a. Substituindo essas duas expressões aqui, a gente vai obter isso aqui. Ó. Fica menos b sobre a dividido por c sobre a. Como a gente sabe, isso aqui é uma divisão de fração, a gente conserva a primeira fração, ou seja, repete ela, menos b sobre a, e multiplica por o inverso da fração que está no denominador, né? Então fica a sobre c. Fazendo a multiplicação, a gente tem numerador por numerador e denominador por denominador. Como esses dois termos são iguais, a gente pode cancelar eles dois. E aí eu vou obter menos b sobre c. Ora, mas agora, como eu já tenho aqui a expressão simplificada, ou seja, dessa expressão aqui, a gente pode simplesmente substituir os valores que a gente teve anteriormente, de a, b e c. Nesse caso aqui, apenas b e c, tá bom? Então, substituindo, vou colocar aqui, a gente obtém o b, o menos a gente repete, dividido por o c, que é menos 4. Tá, pessoal? Aqui a gente pode fazer um jogo de sinal, fica positivo, tá? Mas com o menos aqui, volta a ser negativo. Então fica menos 5 quartos. E essa seria a resposta para aquela expressão, sendo que as raízes da equação é n e n ali, que é o número quaisquer, tá bom? A gente pode até, com esse resultado, encontrar os valores das raízes, fazendo o caminho inverso para essa função, tá bom? Então essa questão aqui seria a questão 1, página 11, e a resposta dela é letra A, pessoal. Lembrando a vocês que eu procurei algumas questões, né, selecionei algumas questões até a início básicas, para que a gente já pudesse começar a trabalhar essas aulas de tira dúvida, tá? Aqui a ideia é instigar vocês para que vocês possam resolver as questões em casa e trazer para a gente poder fazer as aulas realmente com as dúvidas de vocês, tá bom, pessoal? Bem, pessoal, para uma segunda questão, eu procurei não pegar uma questão muito adiante. Então, a gente vai para a questão 6, tá? Da mesma página. Página 11, questão 6, tá bom? Ainda no capítulo 9, tá? Então, vamos lá. Bem, pessoal, para a questão 6... a gente tem basicamente o mesmo raciocínio. A diferença é que ele coloca uma expressão um pouco diferente e, obviamente, a equação vai ser diferente também. Então, para a sexta questão, da mesma página, capítulo 9, tá? Estudo da função quadrática 1, tá? A gente vai ter, ele diz que, se A e B são as raízes da equação, e aí eu vou colocar a equação aqui polinomial de segundo grau que ele escreve, né? X ao quadrado mais 3x menos 10... igual a zero, tá bom? Então aqui isso já é uma equação, deixa de ser uma função quando você faz a igualdade, né? Se fosse uma desigualdade, seria uma equação, tá bom? Tudo bem. E aí ele diz que o A e B, eu vou colocar assim para que a gente possa colocar um embaixo do outro, para que a gente possa colocar à frente os valores que eu vou ter que encontrar nessa função, tá? Então ele diz que esse A e B são as raízes dessa equação, tá bom? Como ele não sabe quem é, né, a princípio, e ele quer encontrar a seguinte expressão: o inverso da subtração das raízes ao quadrado, tá? Ora, mas para que eu possa resolver essa expressão, eu preciso, obviamente, dos valores das duas raízes. Tá bom, pessoal? Então, se eu fizer aqui uma divisão, na verdade eu vou colocar a divisão só por aqui mesmo, uma divisória. Tá? Aqui ao lado eu vou resolver pelo método que você já conhece, que é o método de Bhaskara, para poder encontrar as duas raízes das funções, tá? Então você poderia também fazer por soma e produto, né? Talvez seja até mais rápido, mas aqui a gente vai fazer pelo método de Bhaskara, que é o método que vocês conhecem mais e estão mais aptos a resolver por ele, tá bom? Então, o primeiro passo é a gente encontrar o valor do delta, tá? Então o valor do delta a gente sabe que é b ao quadrado menos a, 4 vezes a vezes c,
tá? Lembrando que para essa equação aqui a gente tem o valor de A igual a 1, ou seja, quando não aparece a gente subentende que aqui está sendo multiplicado por 1, tá? A variável x ao quadrado, o B é igual a 3 e o C é igual a menos 10, tá? Então a gente tem os valores de A, B e C bem definidos aqui para essa equação polinomial de segundo grau, ou equação quadrática, se assim quiser dizer, tá bom? Então a gente, para encontrar o delta, basta que a gente substitua aqueles valores aqui. A gente vai ter delta igual, aí é 3 ao quadrado, tá? Menos 4 vezes 1 vezes menos 10, tá? Bem, pessoal, aqui a gente pode fazer de uma maneira um pouco mais direta, tá? Para a gente não perder muito tempo. Então a gente vai ter 3 ao quadrado vai me dar 9, menos 4 vezes 1 será 4, multiplicado por menos 10 dá menos 40. Menos 40 com menos aqui fica mais. Então eu vou obter um delta do tipo 9 mais 40, que vai dar igual a 49. Tá? Um número bem tranquilo, porque a gente vai precisar da raiz dele. Então, para que a gente possa encontrar as duas raízes, esse número que tem raízes exatas são ideais, senão a gente teria que decompor, tá bom? Então, ainda continuando no método básico, a gente tem o x, né, seria menos b, mais ou menos a raiz do meu delta, dividido por 2 vezes a, 2 multiplicado por a. O meu delta está aqui, que é 49, o b está lá e o a também está lá. Então a gente só precisa substituir, só que a gente sabe que isso aqui geram duas raízes. Por quê? Porque isso é uma equação polinomial de segundo grau. E o grau, né, ou seja, o expoente da minha variável, que o maior expoente da minha variável independente, é o que me dá a quantidade de raízes das minhas equações, tá bom? Se for 1, vai ser o grau, se o grau for 1, vai ser uma raiz, se for 2, vai ser 2 raízes, assim por diante, tá bom? Então a gente vai ter aqui menos b será menos 3, tá? Mais raiz de 49 será 7, dividido por 2, tá? E aqui eu vou ter agora, para esse caso aqui eu pego o positivo, né, para a primeira raiz, tá? Para a segunda raiz eu vou pegar o sinal negativo para essa forma, tá bom? Então fica menos 3, menos 7, dividido por 2. Aqui eu vou obter menos 3 mais 7, 4, 4 dividido por 2 dá 2. Menos 3 menos 7 dá menos 10, dividido por 2 dá menos 5, tá? Então essas, obviamente, são as duas raízes da minha equação polinomial de primeiro grau que ele me deu a princípio. Bem, como ele disse, ele nomeou elas como A e B, a gente pode escolher aqui e colocar de qualquer forma lá. Pode ser o A pode ser 2 e o B 5, menos 5, ou vice-versa. O A menos 5 e o B 2, tanto faz. Eu vou colocar aqui A igual a 2 e B igual a menos 5, tá? Tudo bem? Bem, agora, como a gente já tem o valor de A e B bem definido, né, os valores das raízes da minha função polinomial, basta que eu substitua eles nessa expressão, tá, pessoal? Vou apagar um pouco aqui e vou fazer aqui na frente. Então, para essa expressão, eu vou repetir o 1, vou substituir o valor que eu encontrei aqui de A aqui, e o valor de B eu substituo aqui, tá? Bem, substituindo os dois valores, eu vou abrir aqui um colchete, tá? Porque aqui tem um valor ao quadrado e vai ter um negativo aqui. Então vai ficar o A é 2, menos 5, obviamente eu tenho que levar em consideração o sinal de menos elevado ao quadrado aqui. Isso vai me gerar uma fração do tipo A, 1 sobre 2, menos com menos vai dar mais, tá? Abre o parêntese, 7 ao quadrado, 5, desculpa, 5. Isso vai ter como resultado 2 mais 5, 7. Eu terei 1 sobre 7 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 49. Tá, pessoal? Então, esse é o valor dessa expressão do inverso da subtração quadrada das raízes para essa equação polinomial de segundo grau. Resposta da sexta questão do livro de vocês, pessoal. Lembrando aqui para vocês que a ideia dessas aulas é para que a gente possa resolver questões dos livros de vocês, tá, pessoal? A gente já tem muita questão no Tarefa Online, a gente já tem muitas questões que a gente vai passar para vocês durante as próximas semanas para você resolver os exercícios e trazer as dúvidas para a gente. Então, a ideia é trabalhar essas questões do livro de vocês, tá bom? Tudo bem, pessoal?
1 sobre 49, pessoal, aí para essa questão 6 da página 11 do livro de vocês, é a questão, a letra C, tá bom? Tudo bem, pessoal. E para a gente fechar a aula de hoje, pessoal, eu separei poucas questões, na realidade, essa é a primeira aula, né? Uma aula também mais de teste, para a gente ver como é que vai ficar, e eu queria também ter a opinião de vocês, queria depois que vocês entrassem em contato comigo, para me dizer como é que a aula está, essa aula de tira dúvidas, tá? Então a gente vai fazer a questão, para essa última questão a gente vai fazer o capítulo 10, página 11 também, a gente vai fazer a questão 2, tá bom? Então agora o capítulo 10, que é estudo da função quadrática do livro de vocês, só que é estudo da função quadrática 2, tá? Capítulo 10, atividades propostas, página 11, questão 2, tá? Essa vai ser a questão que a gente vai fazer agora, tá bom? Então eu vou deixar aqui página 11, tá? O capítulo será o 10, como eu acabei de falar para vocês, e a gente vai resolver essa questão agora aqui para vocês, tá? Tudo bem, vamos lá. Então, para essa questão 2, pessoal, ele diz o seguinte: se x1 e x2, nesse caso é uma notação matemática, são raízes da equação, e aí eu vou colocar a equação aqui, ó, 3x ao quadrado menos 5x mais p, e nesse caso aqui esse p é um número real, tá? Pertencente ao conjunto dos números reais, igual a zero, tá? Ele quer saber o seguinte: em que p é um número real, e sabendo que, aí ele vai colocar a expressão 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 é igual a 5 meios, pode-se concluir que o valor de P então ele quer saber o valor de P para que isso seja verdade, tá bom? O valor de P, que substituído dessa equação, satisfaça essa condição aqui de baixo, tá? Então a gente vai fazer, pessoal, um pensamento análogo ao que a gente fez anteriormente. A única diferença é que a gente vai ter uma incógnita a mais aí, tá? Então a gente vai utilizar a ideia de soma e produto da mesma forma, tá? Eu vou fazer já um pouco mais direto, porque a gente já fez uma questão anterior, tá? Relacionada a isso. Então a gente vai utilizar a ideia de soma e produto, porém, quando a gente escrever a soma ou produto, a gente vai ter o valor de C como P menos 2 para essa questão. E aí a gente vai ter que resolver e encontrar o valor de P para satisfazer essa condição. Então primeiro vamos definir quem é o A e o B e o C aqui para essa equação polinomial de segundo grau. O A a gente sabe obviamente que é 3, o B é menos 5 e o C eu vou colocar aqui à frente é P menos 2. Tá? O C é isso tudo, tá bom, pessoal? Ele é o termo independente. Como o P é um número real, então o termo independente é P menos 2 para essa equação. Tudo bem, vamos utilizar aqui a ideia de soma e produto, mas antes disso a gente vai resolver isso aqui. Como é que a gente resolve? Tiro o MC entre esses dois, obviamente eu vou obter x1, x2, né, vezes x2. Se eu dividir, eu vou obter x2 mais x1, pelo mesmo argumento que a gente fez na questão anterior, tá? E isso aqui a gente pode igualar com os 5 meios do outro lado, não tem problema, tá? Então isso aqui é uma equação, tá? E eu vou ter aqui duas incógnitas, onde eu tenho aqui o produto e a soma, tá? Tanto faz x2 mais x1, isso é uma soma. A gente, então, aqui são raízes dessa equação, x1 e x2 são raízes dessa equação, tá? Então, por soma e produto, a gente sabe que x1 mais x2 ou x2 mais x1 é igual a menos b sobre a. Então, eu vou escrever aqui embaixo, menos b sobre a, dividido por x1 multiplicado por x2 é c sobre a. Então, eu vou escrever aqui, ó, c sobre a, tá? Então, tudo isso aqui é a divisão. E aí eu igualo, obviamente, a meus 5 meios, tá? Então, porque eu não estou escrevendo nada demais, tá? Estou só usando as definições de soma e produto que a gente já conhece. E, então, levando para cá, eu vou obter menos b sobre a, conserva a primeira, vou multiplicar pelo inverso da segunda, tá? Multiplicar por c sobre a, desculpa, a sobre c, tá? Da mesma forma que a gente fez anteriormente, e igualar a 5 meios. Porém, você vai observar que aqui eu vou ter o valor de C, mas o valor de C, da variável, nesse caso aqui do valor do número real C, ele depende de P, tá?
Então, quando a gente substituir, eu vou ter uma equação em P, eu vou resolver ela e encontrar o valor de P que satisfaz aquela condição facilmente. Tá bom, pessoal? Então, aqui, como é multiplicação de numerador vezes numerador e denominador por denominador, esses dois números são iguais, eu posso cancelar eles dois, tá bom? Porque quando eu multiplicar, vai ficar dois em cima, um em cima e um embaixo. Então, é a divisão de dois números iguais, sempre dá igual a 1. Então, continuando aqui, eu vou obter menos B sobre C é igual a 5 meios, tá, pessoal? Percebe que agora eu tenho uma equação em B e em C, só que o B está bem definido. E o C está em termos de P. Quando eu substituo, o que eu vou obter? Menos B, né? Nesse caso fica menos 5, dividido por C, que é P menos 2, igual a 5 meios. Obviamente, isso aqui vai fazer jogo de sinal, vai ficar positivo, tá? E eu vou fazer um pouco mais direto, fazendo o produto do meio pelo produto dos extremos. Então, aqui vai ficar menos com menos dá mais, fica 5 positivo. Quando eu fizer o produto do meio pelo produto dos extremos, eu vou multiplicar 5 vezes 2 e 5 vezes toda essa expressão, que vai me gerar 5 vezes 2 e 5 vezes P menos 2. 5 vezes P menos 2 a gente pode colocar 5 multiplicado por P menos 2, igual a 5 vezes 2. Por que não tem o menos? Porque esses dois menos aqui vai ficar mais. Vou fazer o jogo de sinal, tá? Então fica igual a 10. Tudo bem? Para terminar, a gente pode passar o 5 dividindo, né, para o outro lado da equação. Você obtém P menos 2 igual a 10 dividido por 2, tá? Por 5, desculpa. Bem, 10 dividido por 5 dá 2, tá? E quando eu passar o 2 para lá, para o outro lado, somando, eu obtenho que P é igual a 2 mais 2. Portanto, o valor de P para que satisfaz essa equação, ou seja, o valor de P para essa equação que satisfaz essa condição é igual a 4. Tá, pessoal? Essa questão, pessoal, resolvendo ela, ela vai ter lá para marcar, vai ser a questão de letra E, pessoal, tá? Então, pessoal, é o seguinte, essa é a primeira aula que a gente está dando para vocês, tá? Via online, tá? Eu queria pedir a vocês que vocês continuassem fazendo as questões do tarefa online, iniciassem já os estudos também do capítulo tanto de função quadrática quanto os capítulos posteriores através das aulas de QR Code, tá? Que tem que você pode colocar para o seu celular ler, e aí você vai direcionar você para uma página do SAS para você resolverem as questões, ou para vocês assistirem às aulas, né, com os professores do SAS também. A gente vai estar fazendo essas aulas de tira-dúvida, porém essas aulas de tira-dúvida eu preciso que vocês enviem as dúvidas para a gente poder estar fazendo as questões que vocês realmente estão precisando fazer, que vocês não estão conseguindo fazer, tá? Caso vocês não enviem dúvidas, a gente